bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo, solicitando para que eu falasse sobre a técnica Gain Station, que é uma técnica que, se você não tiver o domínio, jamais terá uma mixagem ou uma gravação perfeita. Você pode até dominar todas as ferramentas do áudio, você pode ser um perito nos 5 estágios da mixagem, mas sem o real conhecimento dessa técnica, toda a parte de edição, de conhecimento que você tenha, irá para o lixo. Então relaxe, vai fazer um lanche e volte preparado para conhecer essa técnica tão primordial para o sucesso de suas edições. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família. E não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando esse sininho logo abaixo. Mas antes de entrarmos no foco central do tema de hoje, se faz necessário relembrar alguns conceitos que têm ligação direta com o tema, começando com a história da gravação e da edição do áudio. Quando se iniciou a gravação e edição do áudio para reprodução pública, todo esse processo era cercado de cuidado, pois se um som excedesse o seu limite de reprodução, todo o trabalho teria que ser jogado no lixo. E nesse caso, teria que começar todo o processo de novo. E isso é devido à propriedade da relação sinal-ruído do som, pois a finalidade da gravação era que o som que fosse gravado tinha que ser o suficiente alto para ser ouvido com clareza, mas também não podia ser tão alto que ele distorcesse, e ao mesmo tempo não podia ser captado muito baixo, pois assim teria inserido ao áudio os ruídos dos equipamentos e também do ambiente. Para relembrar aos esquecidos, eu vou fazer um resumo que tem a ver com uma coisa chamada SNR, Signal to Noise Ratio, que é relação sinal-ruído, que é a comparação entre o nível mais alto do som emitido e o ruído presente na saída do equipamento somado ao ambiente. Esse termo ele representa a razão entre a potência daquele ruído indesejado e o sinal do áudio captado. Quanto maior for essa distância entre eles, melhor será essa relação de sinal-ruído. Então o sinal ele tem que ser captado com qualidade, e para ter essa qualidade ele não pode haver distorção e nem um ruído percebido. Ou se for percebido, tem que ser a um ponto que não influencie ao som produzido. Eu vou fazer um desenho para que você entenda melhor o que eu estou querendo aqui passar para você. Então o sinal captado, ó, aqui tem um sinal, está sendo captado. O que ocorre? Então aqui é o limite, que é o 0 dB. O que ocorre? O sinal de ruído ele tem que estar lá embaixo, né? Ele tem que estar aqui, nesse ponto. Enquanto o principal aqui, ó, o grande bojo, é onde está o sinal limpo, o sinal fonte, aquele sinal que você está captando. Pois dessa forma, o sinal aqui embaixo ele não vai ser percebido. E mesmo assim, na edição vai ser fácil, que eu vou explicar mais à frente, as técnicas, e dentro das técnicas eu vou explicar isso, né, de como retirar esse ruído. Então, se torna simples. Agora, se você tem um sinal aqui, você tem um sinal, vamos botar que aqui é o sinal do ruído, ele está na mesma proporção, como é que você vai conseguir tirar isso? É como se fosse café com leite, não tem mais como tirar. Mas quando você separa, o sinal de ruído está aqui embaixo e o sinal fonte está lá em cima, então você tem, é como se fosse óleo e água, você tem como tirar esse óleo daqui, que é esse ruído. Bom, acho que entendemos isso, essa relação de sinal-ruído. Vamos para frente. Então assim, o engenheiro de áudio daquela época, ao captar o áudio, ele tinha os olhos focados no VU. Por quê? O áudio ele não poderia estar lá embaixo, mas também não poderia ultrapassar ao 0, tinha que estar ali próximo. Então ele ensaiava, né? A pessoa cantava, se tocava ali até que chegasse aquele ponto próximo, né? Que tivesse aquele edron que não colasse do 0 para frente e também não ficasse lá embaixo. Então ele ficava ali com o olho grudado, como se fosse assim um piloto ali quando vai descer, olhando os instrumentos de navegação do avião. Então todo esse processo que nós estamos vendo até aqui tem relação direta com a produção musical da onde? Da era analógica. Mas o mundo mudou.
a ciência e a tecnologia evoluíram. E hoje chegamos à era digital do áudio, que é a era que nós estamos trabalhando com áudio. E mesmo hoje, com toda essa tecnologia e facilidade que existe hoje para manipular o áudio, os ouvintes, muitos deles, chegaram à conclusão que o som analógico, ou seja, aquele som dos antigos vinis, soava melhor do que o som digital. Então, a partir desse ponto, nós vamos fazer uma pausa aqui no estúdio, vamos comentar esse pensamento, sobre esse assunto. Eu vou deixar claro que tudo que eu vou dizer aqui tem a ver com a minha própria conclusão. E ressalto que não sou nenhum mago do áudio, e sim um estudante antigo. Na minha teoria, esse pensamento que o som de vinil, aquele som antigo analógico, é melhor, é por duas teorias. A primeira tem respeito à dinâmica final do áudio. Por quê? Antigamente se respeitava isso. Quando o engenheiro estava lá no seu VU, não tinha EDROM. Hoje, na era digital, não. Você tem hoje um EDROM, você bota ali e tem espaço de imagem. Então, as pessoas gravam e procuram som cada vez mais alto, tanto na gravação como na edição do áudio, principalmente na edição. Procura ter o som mais alto possível. Com isso, distorce, você tira a dinâmica natural do som. E o segundo vem com respeito à captação, que hoje você grava e não se preocupa, porque a gente resolve, porque hoje tudo é mais fácil na era digital, e não se preocupa muito com essa relação de sinal-ruído, ou seja, captar o som dentro do seu melhor volume. E mais uma vez eu vou fugir do tema central e vou falar de algo que se faz necessário, que é sobre a audição humana. Segundo Flatmouth, no seu estudo que eu acho mais importante da história do áudio, eles ali entenderam que o ouvido humano não consegue ouvir as frequências da mesma maneira, com o mesmo volume. As frequências mais graves nós temos uma tendência a ouvir pouco, enquanto no sussurro, você vê no gráfico aí, nesse meio aqui, que você ouve com clareza o baixo. Se tu botar o contrabaixo, não, você vai precisar de 10 vezes mais esse valor para conseguir ouvir na mesma intensidade do som de uma voz. Então vê que nosso ouvido há essa deficiência. E com isso podemos concluir que quando escutamos, por exemplo, uma música num volume alto, não quero dizer que esteja explodindo, esteja alto, a nossa audição ela consegue equalizar, porque você consegue, se está alto, ouvir a frequência do grave, médio e alto, todas as frequências, porque está alto, como eu falei, o grave você não escuta bem, mas como ele está alto, tu vai ouvir bem. E o nosso próprio ouvido equaliza essa situação. É por essa razão que em muitos estúdios, eles pegam o som para quando você vai lá ouvir, a mix, o cara bota bem alto, por quê? Isso ajuda a ele a te entregar um som melhor. Se tu pedir para botar baixo, tu vai ver que às vezes não está tão bom, porque o seu ouvido não consegue equalizar. Pois, repetindo, quanto mais alto o som, não esteja distorcendo, para o nosso ouvido vai parecer melhor do que realmente está. Você já reparou que quando você utiliza um compressor no instrumento, o som parece que melhorou? Isso é porque o compressor ele tem a capacidade de diminuir os picos e aumentar o núcleo ali, aquela massa do som. Mas voltando ao foco do tema, eu quero que você entenda, quando você capta um áudio ou um som dentro do seu melhor volume de captação, você já mata duas etapas muito ruins. A primeira etapa é que você terá um som com uma sonoridade plena. Seus ouvidos vão equalizar, como eu falei anteriormente, por isso que eu dei aquela explicação. E segundo, com a distância necessária para que você possa fazer as edições e retirar esse ruído. Fica fácil, porque existe uma distância, você tem um som lá em cima, pleno, e o ruído está lá embaixo, você separa as duas coisas. Então vamos entrar na técnica que é o gain station, e para isso é necessário que você tenha o pleno conhecimento sobre dois botões existentes nas mesas de sons e na sua DAW, que é o botão do gain e o botão do fader. É tanto que se você pegar o console de sua DAW é igual à mesa, então as duas coisas estão interligadas, são iguais, a mesa de som e o console de sua DAW. Lá tem o gain e tem o fader. E nesse ponto eu vou fazer uma pergunta de prova. Se você aumentar o gain ou aumentar o fade, ele vai, logicamente, diminuir e aumentar o volume. Mas qual é a diferença entre esse aumento de dinâmica, esse aumento de volume? E para explicar, eu vou usar um desenho, tá bom? Eu vou explicar como se fosse água, que assim vai se tornar mais fácil a explicação. Vamos dizer que você aqui tem um rio. O rio que está correndo a água, e você tem que captar essa água para uma caixa d'água que está aqui longe. Então você vai ter que ter o quê? Um cano para levar essa água. Esse cano é o quê? É o condutor, é os cabos. E essa parte aqui, desse início aqui, vamos dizer que você cria aqui um buraco para a água cair aqui dentro para facilitar mais de entrar no cano. Essa aqui é o quê? É o microfone, tá bom?
Então você criou aqui um buraco, a água caiu mais aqui dentro, você botou o cano, que é o condutor, os cabos, e vai levar. Só que a caixa d'água ela fica lá em cima, que é a sua DAW. É onde você vai captar e guardar essa água. Aqui está a DAW. Para subir lá na DAW, vamos supor, você vai precisar de quê? De uma bomba. Então aqui no meio do caminho, você vai ter, logicamente, que uma bomba. Vamos botar isso aqui como se fosse uma bomba d'água. E, logicamente, vamos aqui seguir aqui com o cano. O cano ele vai continuar subindo. E às vezes você vai ter que parar, e às vezes você vai ter que aumentar essa pressão. Então a bomba ela está mandando, e você tem que às vezes regular isso, parar de receber água, ou parar de captar. Então você bota aqui, logicamente, o quê? Nesse cano, um resistro. Que você vai, aqui tem o resistro. Então quem é o resistro? O resistro é o fade, que você aumenta ou diminui a pressão. Quem é a bomba? É o gain. Ele simplesmente está ali para aumentar a pressão da água. Ele aumentou a pressão da água e você tem isso aqui para diminuir ou aumentar essa pressão para chegar lá em cima. Então, por aqui você já mata. Quer dizer, o gain é a bomba. Se é bomba, ele está ali para o quê? Amplificar o sinal. E aqui simplesmente ele diminui. Lógico, quanto mais você aumenta a velocidade dessa bomba, mais pressão vai ter. Você, logicamente, também vai aumentar o volume, mas de uma forma diferente, você está aumentando a força do volume. E quanto mais você aumenta ou diminui esse registro, você deixa que passe essa água, que no caso é o som. Acho que já deu para entender, né, o que eu quero dizer sobre gain e sobre o fade. Ainda aproveitando desse exemplo, eu falei que na era digital era uma coisa e na era analógica era outra. Por quê? Na época, vou falar assim, tirando a evolução do equipamento que mudou, o que mudou nessa evolução em relação a esse ganho de estágio? Na parte de ganho, por exemplo, o ganho naquela época analógica, vamos botar assim hipoteticamente, era de meia polegada. Então aqui você tinha um cano de meia polegada, isso aí é a bomba, e esse cano aqui você tinha que se preocupar com isso, porque se você desse muito pressão nessa bomba, estourava o cano, vamos botar dessa forma. Hoje não, os canos com a era digital, com essa história da evolução dos bits, sample rate, os canos que era de 3/4, hoje é de 3/4, é de 1 polegada, você não tem muito o que se preocupar. Por isso que a coisa ficou, hoje em dia, meio avacalhada. Que a gente não se preocupamos com essa pressão do gain. Então, a partir desse ponto, eu vou precisar usar mais termo técnico para que você possa entender melhor. Então, agora, voltando para o nosso mundo, né, tirando o mundo da água, nós temos aqui, voltando também a esse mundo fictício de água, nós temos a DAW, que é a parte o quê? Digital da coisa. E temos a parte aqui, física, que é analógica, onde temos o microfone, os cabos, os amplificadores, e temos aqui a interface, né, que faz com que daqui para cá tem essa interface que converte esse sinal analógico em digital. E depois, ao mesmo tempo, esse mesmo que vai converter de novo em analógico para poder sair nos nossos alto-falantes. Mas eu disse que dentro da DAW, no mundo digital, o que acontece lá no mundo digital? Você tem aqui canos de 3/4, mas lá eles aumentaram, devido ao bitrate, que eu falei, sample rate, aumentaram esse cano para 1 polegada. Então aqui você nem se preocupa muito com isso. Ninguém se preocupa, porque você tem ali, né, um EDROM, você tem um espaço grande que eles aumentaram o cano, então você pode aumentar a pressão ali da bomba, que não tem problema. Mas será mesmo? Vamos passar para DAW e entender isso. Então eu tenho aqui, vamos botar esse contrabaixo. Você vê que eu vou aumentar o volume dele aqui até aqui em cima, que é que não pode clipar, não é isso que nos dizem? E, ó... Beleza, né? Tá alto, tá bonito. Vamos pegar agora um VU, que o VU ele trabalha mais no sentido de quê? De verificar sempre aquela preocupação com o analógico. Vamos jogar aqui um VU. Vou botar aqui os dois lado a lado. Então tá os dois aqui, lado a lado, e vamos ver. Notem que aqui, olha lá, tá lá embaixo clipando, mas dentro da DAW tá bonito, olhe bem. E aí é que reside o problema. Sentiram? Começaram a ver a coisa, como funciona? Ou seja, nesse circuito que passa entre o digital e o analógico, a coisa muda de figura. Então, nesse ponto, existe essa distorção que a gente não sente no mundo digital. E para corrigir esse impasse, existe essa técnica chamada Gain Station, que não vou falar nesse módulo, vou fazer uma segunda parte, porque já está grande demais e as pessoas reclamam. Nós vamos aprender isso, a lidar com esse circuito, desse percurso
da água, lá desde que pega do rio até a caixa d'água aqui e a saída na distribuição, ou seja, desde a captação do microfone, passando pela interface, entrando na DAW, passando pela interface de novo e saindo para o mundo analógico novamente, para ir para o nosso alto-falante. Então, você tem que ter a preocupação de ter uma pressão, um nível correto para que você tenha a melhor sonoridade, deixe o ruído destacado lá embaixo, mas para isso existe uma técnica. Então é isso que nós veremos no próximo módulo e você vai saber como obter uma mix perfeita em captação, tanto para captação como para edição. Então eu lhe aguardo aqui para o próximo módulo, querendo Deus, tá bom? Um forte abraço.